Olá, tudo bem com você? Eu sou Otávio, seja muito bem-vindo ao canal. Eu recebi esses dias um vídeo de um rapaz chamado Tico Santa Cruz, quando ele estava participando de um podcast do Flow, e em um minuto ali, no meio de todo o podcast, ele faz uma interpretação de dois milagres de Jesus, e essa interpretação está bem fora do que os textos nos mostram. Segundo ele, não foi milagre. Então eu tirei apenas essa partezinha do vídeo, porque é o que nos interessa, e eu quero dizer que não está fora de contexto, tá? O link eu vou deixar aí na descrição, depois você assiste o vídeo inteiro e vai poder ouvir tudo o que ele diz, caso você queira. Mas é um vídeo aí bem grande, e é por isso que eu estou pegando apenas a parte que nos interessa, porque a interpretação que ele deu não está de acordo com os textos, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o vídeo e a gente vai comentando algumas partes. É apenas um minuto, bem rápido, e nós vamos comentar aqui. Eu quero mostrar para você no texto da Bíblia por que eu estou dizendo que a interpretação dele está errada. Então, escuta aí. Jesus andava com prostituta. Jesus andava com leproso. Jesus era o cara que, quando ele fala da multiplicação dos pães, o Jesus não tá, tipo, estalou o dedo e, tipo, apareceu um monte de pão. Não é isso. Presta atenção aqui, ele está dizendo que a multiplicação dos pães, na verdade, não foi um milagre literal, tá? Ouça o que ele vai dizer. Jesus não estalou os dedos e apareceu os pães. Olha qual é a interpretação dele. Não na minha concepção. Na minha concepção é o seguinte, estava andando pelo deserto, estava faltando comida, tinha gente que tinha 5, 6 pães e tinha gente que não tinha nenhum. Qual foi o milagre? Através do amor, Jesus Cristo entrou no coração dessas pessoas e convenceu elas a dividir o pão com as outras que estavam sem comida. Veja bem, bom, o que eu tenho para dizer é que esta ideia dele não é dele, outras pessoas já pensaram isso antes dele, já interpretaram desta forma, mas você entendeu, ele está dizendo que não foi um milagre, que na verdade Jesus mexeu ali com o coração daquelas pessoas, ensinou eles a partilhar o que eles tinham. Então, em vez de ser um milagre onde Jesus multiplicou pães e peixes, na verdade, Jesus trabalhou no coração daquelas pessoas para que eles dividissem o que eles tinham. Bom, vamos olhar para o texto então e ver se isso está compatível com o texto, porque o que nos interessa é o que está no texto. Como ele mesmo disse, é a interpretação dele. Mas o que nos interessa quando se fala de assunto da Bíblia, tem que ver o que está escrito no texto, porque é isso então que deve nos interessar, não é? A minha interpretação, o que eu entendo, não importa. Então vamos lá. Primeira coisa é que nós temos duas multiplicações dos pães e peixes, não apenas uma. Nós temos duas narradas em Mateus e Marcos, que é a segunda multiplicação dos pães, e a primeira multiplicação dos pães está narrada nos 4 evangelhos. Isto é importante de você lembrar, tá? Então é um fato marcante e por isso foi narrado pelos 4 evangelistas. A segunda multiplicação foi narrada por Mateus e Marcos. Mas vamos ler a primeira multiplicação dos pães, porque é a mais conhecida e é a que está nos 4 evangelhos. Mateus capítulo 14, verso 13. Presta atenção no que está dito aqui no texto. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Pensa comigo aqui. Os discípulos estavam vendo que a multidão era grande e eles não tinham o que comer. Por isso ele está sugerindo que o Senhor os despedisse logo para que antes de cair a noite eles pudessem ir embora pelos caminhos, encontrar algum povoado e comprar o que comer. Mas, obviamente, entendemos que alguns ali com certeza deviam ter algo que comer. Mas continuando o verso 16. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Jesus começa a ensinar os seus discípulos aqui a desenvolver a fé.
E Jesus, ele estava já para fazer um milagre. E eu quero que você entenda que o texto deixa muito claro que foi um milagre e não apenas uma partilha. Presta atenção. Os discípulos então responderam no verso 17. Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Na descrição feita por João, ele vai dizer que um rapaz ali é que tinha 5 pães e 2 peixes. Mas eles tinham isso nas mãos, é o que eles conseguiram, 5 pães e 2 peixes. Parece que o texto não está dando base para dizer que havia muita gente ali com pão e era só dividir. Sem contar que a multidão era grande, não é? Presta atenção no texto, o texto é que nos importa. E você, para entender a Bíblia, você precisa olhar para o texto, precisa ler e prestar atenção nos detalhes. Não é a sua imaginação o que você acha que é. Traga-nos aqui para mim, ou seja, traga os 5 pães e os 2 peixes. E verso 19, e ordenou que a multidão se assentassem na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aí você pensa, isso daí foi uma partilha. Olha, o texto é muito claro, não tem como você encaixar uma partilha aqui. Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Aliás, em um outro momento, Jesus vai dizer que a multidão estava atrás dele simplesmente porque ele tinha dado a eles o que comer. Percebeu que a questão não é uma partilha? Jesus realmente fez o milagre. E outro detalhe interessante é que se você vai aqui para Mateus, ainda no capítulo 15 e o verso 29, você tem a segunda multiplicação dos pães. E o diferente aqui dessa para a primeira é que na primeira eles alimentaram com 5 pães e 2 peixes 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos de pedaços, certo? 12 cestos de pedaços. Já na segunda multiplicação foi 4.000 homens, né? Uma cerca de 4.000 homens, e eles tinham 7 pães e alguns peixinhos. E sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Mas o que é mais interessante para você ver que realmente se trata de uma multiplicação dos pães e não de uma partilha, é que no capítulo 16, a partir do verso 5, Jesus está com seus discípulos e ele vai dar uma instrução para eles ali sobre o perigo dos religiosos, o perigo de dar atenção aos religiosos, que são os fariseus ali. Jesus está falando sobre o fermento dos fariseus de uma forma simbólica, obviamente, que era os ensinos falsos. E quando o Senhor Jesus está falando sobre para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, os discípulos logo pensaram, mas será que Jesus está se referindo a nós não termos trazido pão? E Jesus logo entende que eles estão preocupados ali com coisas materiais. Veja o que Jesus diz em Mateus 16 e o verso 8. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Jesus está deixando claro aqui. Ele multiplicou 5 pães para 5.000. Não foi uma partilha. Ele não está falando, vocês não se lembram de como nós incentivamos as pessoas a repartirem o pão? Repartirem o que eles tinham com os que não tinham? Não, ele está dizendo, vocês não se lembram dos 5 pães para os 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? E agora ele vai fazer menção ainda sobre a segunda multiplicação. Verso 10. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos recolheram? Eu quero que você entenda que Jesus está deixando muito claro aqui que ele pegou 5 pães, 2 peixinhos e distribuiu isso para a multidão. E depois ele pegou 7 pães e alguns peixinhos na segunda multiplicação e distribuiu para 4.000 pessoas. Foi
um milagre de multiplicação e não uma partilha. Essa ideia vem da teologia liberal, que tenta ver nas Escrituras apenas símbolos, apenas ideias, porque assim pode ser adaptada a qualquer circunstância. E aí tira completamente a autoridade das doutrinas e dos ensinos deixados por Jesus. Isto é um grande perigo para os cristãos e para o cristianismo. Mas vamos continuar ouvindo o que ele tem a dizer. Eu estudei a Bíblia, cara, na geopolítica da Bíblia. Veja bem, ele está dizendo que estudou a Bíblia. Bom, eu não vou questionar, não sei o quanto ele estudou, mas nós precisamos entender aí o que significa estudar a Bíblia para você. Porque estudar a Bíblia não é pegar um texto isolado apenas, ignorar todo o seu contexto e dar a ele a interpretação que você quer. É muito bonito, não é? Você falar que foi uma partilha, mas o texto está deixando muito claro que Jesus multiplicou os pães. Qualquer criança que pegar esse texto vai conseguir chegar a essa conclusão. Então, eu não sei o que significa estudar a Bíblia para você. Para mim, estudar a Bíblia é ir a fundo e entender o que o texto está dizendo. Interpretar corretamente o texto e não tirar dali aquilo que eu imagino, aquilo que eu acho bonito do texto, né? Vamos seguir. Não foi a Bíblia, tipo assim, um pastor lendo para mim dizendo que era aquilo ali, não. Peraí, quando Jesus Cristo faz o cego ver, ele não está necessariamente fazendo o cego ver no sentido de pisquei e agora você passou a enxergar. Olha qual é a interpretação que ele vai dar a respeito do cego, de Jesus ter curado um cego. O cego é uma metáfora. O cego é uma metáfora, é um símbolo. Bitolado e cego de alguma coisa, de raiva, de ódio, de algum pensamento, um sentimento, de ganância, de alguma coisa, e ele foi lá, entrou no coração da pessoa e pum, conseguiu fazer o cara enxergar o mundo de uma outra maneira, em outra perspectiva. A Bíblia é feita de parábolas. Não dá para você levar no pé da letra. Muito bem. Olha só. Primeira coisa ele vai dizer aqui, né, nessa parte, ele vai dizer que não foi um milagre a Jesus ter dado vista ao cego, porque na verdade, na concepção dele, a cegueira ali era uma cegueira de entendimento, uma compreensão ultrapassada, e Jesus vai ali então, entra na vida daquela pessoa e dá a ele a luz do entendimento. É bonito, não é? Bem característico da filosofia de hoje, do politicamente correto, enfim, de tudo isso que nós estamos vendo nessa modernidade. João capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Um cego de nascença. O texto está dizendo, ele era cego, ele não enxergava. Tem nada a ver aqui com conhecimento, com intelecto. Isso aqui não é uma parábola. Como ele diz, não é? Que a Bíblia é feita de parábolas. Não, a Bíblia não é feita de parábolas. A Bíblia possui parábolas, mas a Bíblia é feita de história, de relatos, de fatos. E no meio desses fatos, na forma didática de Jesus ensinar, existem algumas parábolas. E todas essas parábolas, elas não são fictícias para que a gente interprete do jeito que queira. Elas têm um significado literal por trás. Jesus sempre ensinou uma parábola com um sentido literal por trás. Essa ideia de interpretar do jeito que se quer não condiz com alguém que realmente estuda as Escrituras e que tem conhecimento do que é estudar, não só as Escrituras, mas qualquer outra atividade, qualquer outra disciplina. Tá? É muito perigoso esse posicionamento. E aqui em João capítulo 9 deixa claro, ao passar viu Jesus um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E você pode ler João capítulo 9, o capítulo inteiro, você vai ver claramente que Jesus está cuidando aqui de um homem que não enxergava. É absurdo querer colocar aqui uma interpretação alegórica, figurada, por mais que você ache isso bonito e que fique atrativo, né? Bom, enfim, é absurdo ter que explicar o que está no texto já. Como eu disse no início, não é uma questão difícil de entender, o próprio texto deixa isso muito claro. Agora, qual é o perigo de alguém falar
algo assim e dizer que estudou a Bíblia, que conhece a Bíblia e fazer uma interpretação completamente equivocada, totalmente errada dos textos da Bíblia. Qual é o problema disso? Bom, primeiro que ele estava num programa de muita audiência. E eu fui lá no vídeo original, o link está aí embaixo também, e eu estava vendo alguns comentários. E tem pessoas achando incrível essa interpretação, né? Olha que maravilha, isso mesmo, isso que é inteligência. Tudo bem, não estou questionando a inteligência humana dele nas áreas que ele deve atuar, que ele deve ter ali as suas habilidades. Como eu disse, eu não conheço. Mas nessas duas partes que ele interpretou da Bíblia, não precisa nem sequer refutar, porque é só ler o texto. Qualquer pessoa que lê o texto vai perceber que o que ele falou não faz o mínimo sentido com o que está escrito no texto. E o perigo disso é que você passou uma informação afirmando algo sobre a Bíblia que está errado, que não é isso. E muitas pessoas que vão ouvir isso vão acabar achando que você está certo. Porque, infelizmente, a maioria não lê os textos da Bíblia. Gostam de pegar versos isolados ou interpretar da forma como queiram interpretar, da forma como é mais agradável, da forma como lhe convém. Então, o grande risco é esse. Você passou uma informação equivocada e pessoas vão acreditar que você está certo. Quando você vai lá no texto e olha, não é nada disso. Então, como é que fica uma questão dessa? E eu entendo até algumas partes que ele falou sobre o radicalismo evangélico, eu entendo algumas questões, realmente existe um fanatismo, existe interpretação equivocada, existem pastores falsos, existem escândalos no meio evangélico. Agora, nada disso dá o direito de interpretar a Bíblia de uma forma que a Bíblia não está ensinando. Nada desses erros justifica querer amenizar ou mudar os ensinos que nós temos contidos na Bíblia, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer. Eu quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião e não deixe de clicar aí no primeiro link para conhecer os materiais que nós temos, que vai te ajudar a compreender melhor os textos da Bíblia e evitar que você cometa erros como esses que nós temos acabado de falar aqui. Até o próximo vídeo.